amém? Vamos para Mateus 28. Pensando nas nossas vozes serem ouvidas, Jesus deixou uma ordem para nós. Mateus 28, 18. Diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você crê nisso? Que Jesus está com você até a consumação dos séculos, todos os dias? Amém? Mesmo quando todas as portas se fecharem para você, mesmo quando as dificuldades parecem intransponíveis, mesmo quando os fracassos, os desapontamentos, o sofrimento, a desilusão insistirem em fazer parte da sua vida, você crê que Jesus pode mudar a sua circunstância? Você crê que esta situação não é definitiva na sua vida? Amém? Então, a ordem de Jesus é: ide por todo mundo, anuncie o Evangelho, ensine as pessoas, faça discípulos. E a gente começa isso dentro de casa. A gente começa isso no nosso ambiente familiar. A gente começa isso no nosso trabalho. A gente começa isso na nossa escola, com os nossos amigos. E a gente vai até os confins da terra, para a glória de Deus. Amém? A Bíblia fala que um dia todo joelho se dobrará. Toda língua, toda vida, todo ser que respira vai ter que confessar: Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o nosso Rei. Você crê que nada te faltará? Mas eu vou te fazer uma pergunta: Jesus Cristo é o seu Senhor mesmo? Você lhe tem dado a devida obediência? Então, ide por todo mundo, anuncie o Evangelho e faça discípulos. Virão povos, tribos, raças, pessoas diferentes de todos os lugares deste mundo, para dizer: bendito seja sempre o Cordeiro, o Filho de Deus. É nesse Deus que você crê? Então eu quero te convidar para você se colocar em pé, soltar a sua voz, o seu coração e dizer: bendito seja o Cordeiro de Deus. Amém?
oferta suave ao Senhor. Todos queremos consagrar e a vida no teu altar para o teu para tocar no mais profundo do nosso coração e podemos sentir, ó Deus, a Tua presença, o Teu amor, a Tua alegria, a Tua paz no nosso meio, porque o Senhor é Deus poderoso, o Deus que tem domínio sobre todas as coisas. Nós queremos realmente, Pai, nos entregar diante do Senhor como um sacrifício vivo, Pai. Que a nossa adoração, a nossa vida seja de verdade, Pai, um louvor que chegue às Tuas narinas, Pai, como um aroma suave. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa porque muitas vezes nos distraímos neste mundo. Nos deixamos encantar, ó Deus, pelas ilusões que este mundo tem. Mas em nome de Jesus, Pai, queremos nos colocar diante do Senhor arrependidos, pedindo o Seu perdão. Há tantas vidas, ó Pai, sofrendo, angustiadas, oprimidas, exploradas. Em nome de Jesus, Pai, fortalece o Teu povo que está espalhado por este mundo, lutando, ó Deus, para levar o Teu Evangelho. Nos capacita para isso, Deus, em nome de Jesus. Visita estes irmãos nossos, onde quer que eles estejam, Pai. Derrama da Tua graça sobre eles. Fortalece-os, Pai. Traz a eles alegrias, vidas salvas e restauradas para a glória do Senhor, Pai. Porque esse é o maior desejo do coração. Em nome de Jesus, faz esta igreja, Pai, continuar com a visão do Senhor, de missão, Pai, a missão que o Senhor nos deixou, de ir por todo mundo e anunciar o Evangelho. Que a gente possa ser capaz, ó Deus, a começar em casa, na nossa família, por onde quer que o Senhor nos leve, que o Seu nome seja exaltado e reconhecido, Pai. Que as Tuas grandes obras sejam conhecidas, ó Deus, porque só o Senhor é justo, verdadeiro, o Senhor de todas as nações. E nós queremos declarar agora, Senhor, que o Senhor é santo, poderoso, o nosso Deus, em nome de Jesus. Amém. O poder da ressurreição de Jesus está ao nosso dispor para buscarmos vidas. Você crê nisso, meu irmão? Amém? Então ide por todo mundo e anuncie o Evangelho. Senhor.
24, tem um versículo que falou bastante ao meu coração essa semana. Disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando Jesus pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Foi muito gostoso ver a chegada do pessoal que foi para o Pará. Haviam duas expressões bastante marcantes no rosto deles. A primeira era o cansaço. Eles estavam exaustos mesmo. Mas a segunda expressão, quando eles começavam a contar para a gente o que tinha acontecido lá, a gente percebia esse calor que ardia no coração deles. O calor de ter visto a glória de Deus se manifestar naquele lugar. E até agora eles continuam contando coisas que eu falo assim: filhinha, a mamãe deixou você ir. Né? Eles contam algumas coisas e eu falo: graças a Deus que ela foi. Louvado seja Deus que tantos adolescentes e jovens foram. E a gente pôde ver essa alegria, esse calor ardendo no coração deles. Algumas das mães comentavam no Face, né, as poucas notícias que vinham, e uma delas falou: até chorei de aflição pela minha filhinha. Eu falei: eu chorei louvando a Deus porque ela estava vivendo essa experiência. Louvei a Deus porque ela estava nas melhores mãos que ela podia estar. Desde a liderança que os levaram, mas também na mão do Deus que é todo-poderoso. E eu sabia que ela estava nas melhores mãos mesmo. E eu chorei de alegria. E alguém disse assim: viu? Bobagem ter que ir para esses lugares, ver essas coisas horríveis para servir a Jesus. E eu olhei para minha filha e ela deu a melhor resposta que eu podia ouvir: eu não me arrependo de ter ido. Foi a melhor experiência da minha vida. E isso encheu meu coração, ardeu meu coração. E até eu falei: o ano que vem eu vou, né? Ano que vem nós vamos juntos. E eu creio que os pais que os filhos foram devem estar sentindo a mesma coisa. A luz brilha, a luz de Jesus brilha. Muitos deles disseram: não sei o que eu vou fazer lá, não sei como eu vou servir. Mas a luz de Jesus brilhou em cada um deles e ainda está soltando faísca em cada um deles quando eles começam a falar. Não perca a oportunidade, converse com eles, para que o ano que vem não sejam 42, quem sabe uns 100, 200. Amém? Ou uma turma para cada lugar, né? Vamos dividir, né? Vamos dividir. Mas a luz de Jesus vai brilhar através daquele que se dispuser. Deus fez você com dons e talentos para viver esse momento, de ver o que Ele pode fazer. Você quer brilhar? Em nome de Jesus, louve o Senhor, dizendo: Senhor, brilha em mim, faz a tua luz brilhar em mim. Amém? E esse é o momento da igreja demonstrar esse valor. Uma coisa que me impressionou bastante: a igreja de lá vive com R$40 de dízimo mensal. Nós temos irmãos lá dando a sua vida, literalmente, por aquele povo. Esse é um momento que é um privilégio nosso. A nossa luz pode brilhar, contribuindo com este povo que está na frente da batalha, para a honra e para a glória do Senhor. Amém? Deus abençoe. Enquanto a gente canta, louve o Senhor. Hey,
alegria do Senhor é a nossa força. A sua alegria nos tem enchido de paz e de alegria, porque sabemos, ó Deus, que o Senhor pode todas as coisas. Entregamos, ó Deus, os nossos dízimos, as nossas ofertas, pedindo que o Senhor esteja dirigindo, Pai, todo esse recurso. Dirigindo para todo aquele que opera, para aquele que se dispõe, ó Deus, a viver a sua dispensação, Pai. Em nome de Jesus, que esta igreja realmente tenha um coração ardendo por missões. E seja, ó Deus, contribuinte dessas missões para esse povo seu, que vive em lugares tão inóspitos, Pai, com tantas dificuldades, carecendo muitas vezes de uma palavra simples de carinho e de encorajamento, Pai. Em nome de Jesus, toma o teu povo nas tuas mãos e derrama da tua graça para a honra e glória do teu nome, Jesus. Amém. Deus abençoe, meu irmão. Graça e paz do Senhor Jesus, amém? Voltamos, irmãos. Graças a Deus por isso. Estamos nós aqui de volta, com o download agora quase completo. Deve estar uns 80% mais ou menos. Eu acredito que essa noite a gente termina de carregar. Não é? Graças a Deus tivemos uma viagem missionária muito abençoada, amparada pela presença do Senhor. E claro, estamos muito felizes pelo retorno também. Muito felizes pela oportunidade de ver essas meninas com o cabelo penteado, né? Tomadas banho. Realmente uma oportunidade muito boa. Hoje de manhã, quando me aprontei para vir para a igreja, coloquei uma roupa parecida com essa, talvez, e a Júlia me disse assim: pai, o senhor está parecendo aquele moço do Esquadrão da Moda. Para quem tinha me visto uma semana só de barba, né? Com aquela correria toda, o corpo da gente molhado o tempo todo pelo calor. Eu vi os recadinhos de vocês, às vezes, falando do frio aqui. Alguém falou em 7 graus algum dia. De manhã já estava 28, 30 graus. Por volta das 9 horas eu chegava ao 32, aquele mormaço. Quem já foi a Belém pode ter uma ideia de como é isso, né? Aquele calor, aquela pressão, aquela umidade que deixa a gente suado o tempo todo. Até quando a gente está tomando banho, a gente está suando, né? Então foi enquanto vocês estavam aqui tomando chocolate quente com pão de queijo, a gente estava lá tomando banho gelado, todos os dias praticamente, né? Um tempo muito abençoado mesmo. Hoje de manhã, a saudade foi tão grande que a hora que a gente estava vindo para cá, o Vitor desceu a General Carneiro olhando para os lados e falou assim: pai, onde é que a gente está indo? Eu falei: na igreja. Ele falou: mas a gente não vai naquela igreja que tem aquele monte de criança? Eu falei: não, filho, a gente já voltou, a gente já está aqui. Aí ele começou a chorar, porque ele queria ir lá na igreja, lá em Caiçal. Imaginem vocês, né? Como criança tem uma noção de tempo e espaço bastante diferente da maioria dos adultos, não é verdade? Muito bem, gente, eu quero primeiramente agradecer com o coração assim, repleto de alegria, de paz, a Deus por essa oportunidade que nos deu. Não temos dúvida que foi Ele que abriu essa porta para a gente. Agradecer à igreja, porque nos apoiou, nos incentivou, orou por nós, contribuiu financeiramente, isso foi muito bom. Irmãos que se levantaram com intercessão durante esses dias todos, podem ter certeza que nós sentimos mesmo, literalmente, no corpo, nas emoções, no trabalho, nós sentimos a igreja do Calvário lá com a gente, quase 3.000 quilômetros de distância, mas nós sentimos a presença de cada um de vocês lá. E agradecer também de maneira muito especial, tanto aos equipantes, aos queridos que fizeram parte da viagem, porque se dedicaram, se prepararam para isso, não é? Colocaram a sua vida em oração, se prepararam emocionalmente para esse tempo, fisicamente, e deram, sem dúvida alguma, o melhor de si durante os dias que nós passamos lá. E o agradecimento também muito especial às famílias que ficaram, né? Irmãos que emprestaram os filhos, emprestaram o marido, emprestaram parte da família, para que estivessem lá. E confiaram em Deus sobre todas as coisas. Mas confiaram também no trabalho que foi proposto, né? No desafio que foi proposto. Então foi uma grande bênção, eu tenho certeza que todos nós voltamos edificados de lá. Não tínhamos noção, talvez, mesmo eu tendo ido já em 2012,
a impressão que tenho é que o desafio se tornou ainda maior e que isso toma o coração da gente por um temor, pela responsabilidade, né? O que mais pesou para mim, especialmente, não foram os carrinhos de terra que a gente levou lá para dentro, mas sem dúvida alguma foi a responsabilidade de ter comigo ali mais 40 pessoas da nossa igreja, e a responsabilidade de pastoreá-los ali e de esperar em Deus realmente que todas as coisas correriam bem, e foi assim mesmo. Na sexta-feira à noite, o pastor Wilson preparou para a gente um jantar de despedida. Ele me chamou perto da churrasqueira, ele fez um churrasco. Aí ele disse assim: Arthur, o que você tem na cabeça? Eu falei: por quê? Ele falou: como é que você traz um grupo de 40 pessoas para cá, de uma vez só? Aí eu disse para ele: e você tem o que na cabeça? Ele falou: por quê? Eu falei: como é que você recebe um grupo de 40 aqui? Aí nós nos abraçamos, rimos juntos e louvamos muito a Deus pela semana que tivemos lá. Porque, sem dúvida alguma, foi inesquecível. Quem participou, é uma experiência que nunca mais vai esquecer. Em todos os aspectos, fez muito bem para a gente. Eu definiria a nossa equipe basicamente com 3 palavras e vou acrescentar uma quarta, que a Cris foi muito feliz de manhã no que ela falou. A primeira palavra que eu defino a nossa equipe é a palavra submissão. Mais especificamente a submissão à liderança. Nós tivemos uma equipe completamente sintonizada à liderança. E num projeto como esse, gente, aliás, em qualquer projeto, se cada um faz o que quer, vira o caos. Não é assim que é caracterizado o período dos juízes em Israel? Onde cada um fazia aquilo que achava que era reto. Nós tivemos uma equipe absolutamente submissa ao trabalho que foi proposto. E isso fez, sem dúvida alguma, a diferença. A segunda palavra é a palavra serviço. O pessoal trabalhou demais. Dormíamos tarde, acordávamos cedo, não parávamos o dia todo. Aquele calor imenso, mesmo depois das refeições, todo mundo literalmente com a mão na massa, né? Carregando terra para lá e para cá, trabalhando com as crianças. Foi um tempo de muito trabalho, muito serviço. E os nossos queridos da equipe se mostraram assim. A impressão da palavra que a Cris disse de manhã, alegria, né? Foi uma outra palavra que marcou realmente o grupo. Era um grupo alegre, a gente estava rindo por qualquer coisa, na verdade, né? Junta todo mundo já é motivo para rir, né, Matildes? Mas de qualquer forma, nós nos alegramos muito. Mais do que riso foi alegria, né? O riso era fruto da alegria, porque estava todo mundo trabalhando realmente com prazer. Não importa o que era a tarefa, cada carrinho de mão que alguém levava para o fundo, era o tempo de voltar pensando o que ia falar depois para que os outros pudessem rir na volta. Então, foi um tempo muito alegre e a gente notou que todo mundo se envolveu e se dedicou realmente ao trabalho. Entendeu que não estava indo para receber, mas estava indo para doar. Eu fiquei muito impactado com o posicionamento da equipe nesse sentido. E a quarta palavra, que para mim resume tudo, as outras 3 inclusive, é a palavra ovelha. A nossa equipe se portou dignamente como ovelhas. E isso é muito abençoador. Porque uma igreja que tem pessoas que se portam como ovelhas é uma igreja próspera. É uma igreja abençoada e uma igreja abençoadora. E eu vi nessa equipe isso. Uma gente que se portou de fato como ovelha. Ao longo desse processo de quase um ano de preparo para a viagem, nós tivemos adesões de última hora, tivemos desistências de última hora, por motivos de saúde, por motivos de trabalho, enfim. Mas em tudo nós percebemos que o Senhor estava à nossa frente. E o Senhor foi aquele que abriu todas as portas. Ele levantou pessoas, Ele levantou recursos. Irmãos que não podiam faltar do trabalho conseguiram naquela semana. Muitos vão voltar amanhã para o trabalho, ainda se recuperando do cansaço. Gente que não tinha recurso para participar, de alguma forma Deus preparou o recurso e a pessoa foi. E ao todo, com as ofertas que nós levantamos, que o grupo levantou, nós levamos um valor aproximado. Eu digo aproximado porque não deu tempo ainda de fechar o relatório final, mas nós levamos como oferta missionária para esta viagem algo em torno de R$18.500. Então o povo participou, a igreja trabalhou, e o fruto do penoso trabalho foi claro e foi visível. A ida, contando desde o momento que nós saímos daqui do Calvário até chegarmos na casa do missionário, nós viajamos 12 horas. Na volta, a mesma viagem foi feita em 17 horas. Chegamos ontem às 3 da tarde aqui na igreja, cansados, mas desse modo como a Lígia falou, mas com o coração muito pleno, muito alegre, muito cheio da presença de Deus. E ainda
retomando algumas coisas. Tanto que eu vou mostrar algumas fotos para vocês durante a nossa conversa, que na verdade o material é muito grande. Só no meu celular eu tenho mais de 1000 fotos que foram tiradas. Fora os vídeos, muita gente do grupo tirou, agora que a gente está começando a postar. Então, o que eu vou mostrar é talvez o mínimo, assim, só para os irmãos terem uma noção do que foi a viagem. Tem muito mais material. Fique atento lá no grupo do Face, que de vez em quando vai aparecer alguma coisa por lá. E não deu tempo de organizar tudo, né? De colocar isso numa ordem de dias, por exemplo, mas de qualquer forma, eu tenho certeza que dá para a igreja compreender e entender o que nós vamos mostrar aqui. Então, eu quero chamar parte da equipe aqui na frente, para que os irmãos se lembrem, para que eles tenham a oportunidade de compartilhar também com a igreja. Pode apagar a luz para mim aqui também, por favor? Eu vou mostrar algumas fotos para vocês. Isso. Então, eu quero chamar aqui, eu fiz assim, de manhã, eu dividi o grupo, a equipe em 4 grupos. De manhã eu chamei 2 grupos, e agora à noite eu vou chamar os outros 2 grupos. Tá bom? Então, eu quero chamar aqui o Cido, a Ruth, a Karine e a Kátia e a Marilda. Nossa querida Sônia, mais conhecida como Sônia. Quero convidar também a Dona Emília, que não era a mais velha do grupo, viu? Não era. O Dan com a Gi. Melhorou, Dan? Vamos ver, força aí. O Nilson veio. O Nilson é um irmão lá de Santa Bárbara. Não sei se ele estiver acompanhando a gente pela internet. Um abração para o Nilson e para a Patrícia, que não pôde vir também, que está com febre. São lá de Santa Bárbara, não puderam vir, mas imagino que estão acompanhando a gente pela internet. E o seu Saulo? Fica a dica. A Dores não pôde vir porque ela já está em outra viagem missionária. O pastor Dinei não pôde vir porque está com a igreja dele. O Neto, que é um seminarista, também não pôde vir porque está com a igreja dele. Mas, no geral, a outra parte da equipe também já falou de manhã. Tá bom? Então, essa foi a nossa saída. Na sexta-feira, dia 3, nós saímos às 5h30, mais ou menos, aqui da Igreja do Calvário. Quero agradecer especialmente a Junta Diaconal, que veio aqui só para carregar nossa bagagem, a colocar no ônibus. Foi uma ajuda muito legal, principalmente porque choveu bem na hora. Era tudo que a gente precisava, era dessa ajuda mesmo, tá? Essa é a nossa primeira foto tirada lá a cidade é Santa Bárbara do Pará. O distrito chama Maurícia e a comunidade ribeirinha onde o pastor mora chama Furo do Ceará. Então aqui finalmente nós chegamos lá no destino final da viagem, o Furo do Ceará. Essa foi a primeira foto que a gente tirou com toda a equipe presente, mais o pastor Wilson e a Lilita lá atrás. Foi um momento de muita euforia, né? Que é aquela expectativa da chegada, aquela angústia até pela chegada. No avião, na ida, foi todo mundo meio quieto, né? Aquela expectativa assim, vamos meio temeroso, meio assustado. Mas graças a Deus tudo correu bem. Quando nós decolamos, queridos, em São Paulo, 2 coisas foram muito fortes para mim. Primeiro, naquele momento de temor e angústia maior, né, da primeira saída e a responsabilidade de estar com esse grupo lá. Primeiro veio uma imagem na minha cabeça, uma imagem dos irmãos levantando a mão aqui quando eu pedi no domingo anterior para que a igreja orasse. Essa imagem trouxe uma paz tão grande no meu coração que praticamente eu ri espontaneamente dentro do avião. Quando eu percebi, eu estava rindo com a paz que encheu o meu coração pela certeza de que o Senhor estava com a gente. E eu vi vocês que estavam aqui naquele domingo que a Raquel estava. Lembram no final que eu pedi? Alguém pode orar por nós essa semana? Vários irmãos levantaram a mão e eu via vocês naquela imagem. Eu sei que o povo de Deus está orando por nós. E uma outra experiência que me deu muita segurança também foi que naquele mesmo domingo anterior, eu voltava para casa com a Júlia no carro e nós estávamos compartilhando como tinha sido o culto, que Deus tinha falado ao nosso coração. E ela estava contando que Deus tinha falado ao coração dela enquanto a Raquel cantava e falava aqui. E aí, em determinado momento, ela falou que ela estava muito tranquila com a viagem do Pará. Que ela já teve um tempo com medo, mas naquele momento ela estava tranquila porque ela estava orando pela viagem do Pará. E, de alguma forma, Jesus, nas palavras dela, Jesus disse para ela que tudo correria bem na viagem do Pará. Aquilo me deu uma segurança, uma paz tão grande. Porque Deus fala mesmo com a gente. Deus fala com crianças. E aquilo me deu uma paz, uma segurança tão grande para seguir a viagem, que encheu o meu coração de fé em Deus. E a certeza de que realmente vai correr tudo bem. E correu. Não podemos dizer que tivemos nenhum acidente, queridos. Tivemos algumas correrias ali menores. O Dan ficou bastante desgastado no final.
suas pernas, né, com bastante dores. A Gi, levanta a mão aí, Gi. Isso aqui não foi porque ela carregou o carro de terra, viu, gente? Isso aqui foi para ela não carregar carro de terra. A Gi machucou o dedo num teatro que os adolescentes fizeram lá, no domingo já, mas foi atendida também em Belém, e tudo sob controle, né? Alguns desarranjos alimentares por lá também, mas nada que a gente possa dizer que foi assim, algo grave, né? Vamos correr para cá, vamos correr para lá. Não aconteceu nada disso, graças a Deus correu tudo bem. Vocês contaram, os adolescentes contaram que a gente achou uma cobra lá na casa do pastor Wilson? Não era para contar, esqueci. Mas ninguém foi picado também, deu tudo certo. Mataram a cobra, viu, gente? Deu tudo certo. Então, gente, realmente a gente viu o cuidado de Deus em todas as coisas, né? As crianças ficaram super bem, enfim, foi uma benção. Bom, aí aquele momento de montar as barracas, todo o pessoal dormiu em barraca, a gente levou barraca, colchão, né? E essas bagagens também era assim, desde a saída daqui, os diáconos ajudaram a gente a colocar a bagagem no ônibus. Chegamos em São Paulo, a ordem era, pegue a primeira mala que você vê na frente, coloque no carrinho, porque era muita bagagem. Além de toda a nossa bagagem, nós estávamos levando também a bagagem do material que a gente ia usar lá, com adolescentes, com jovens. Então era muita bagagem. Então a mala que a gente via na frente, a gente carregava e colocava no carrinho. A minha mala, por exemplo, eu só fui achar lá no Pará. E a primeira mala que a gente via, ainda bem que a gente não pegou a mala de ninguém, né? Mas a primeira mala que a gente via, a gente colocava para a viagem seguir mais rápido por causa do limite também de peso, né? De excesso de bagagem do avião. Bom, aí no domingo, nós chegamos lá na igreja, esse terreno já é a igreja. Notem o terreno lá do fundo, aquele gramadão lá. Naquele espaço vai ser construída uma quadra. E nós tivemos a oportunidade de participar, levando a terra para aquele terreno lá. A escola dominical deles começa às 9h30. E só tem escola dominical para crianças e para adolescentes e jovens. E as crianças chegam muito cedo lá. As crianças não têm outras opções. Elas não dependem dos pais, porque os pais não vão à igreja. Então, quando é 8h30, 8:45, as crianças já estão chegando. Aí nós tivemos algumas atividades, como essa que as irmãs estão fazendo aqui, e os irmãos também, brincando com as crianças, pulando corda, conversando, até o horário de começar a escola. Aqui foi na escola dominical do domingo, nós recebemos aí por volta de 50, 60 crianças no domingo. Foi um tempo bem abençoado. E é muito relativo também, porque as crianças lá são muito subnutridas. Então, às vezes, você vê uma criança que você pensa que tem 2, 3 anos, ela já tem 5, 6 anos. A classe dos adolescentes vocês vão ver daqui a pouquinho. Acho que é a próxima foto já. Não, essa é do Meia Verde. O pessoal do Meia Verde também participou com os bonecos, né? Um trabalho muito legal. Muitas daquelas crianças jamais tinham visto um fantoche na vida. Jamais. Foi a primeira vez que viram, né, um fantoche. E para nós aqui é uma coisa tão normal. A gente já está tão acostumado aqui na igreja com o ministério que o pessoal tem aqui. Mas muitas daquelas crianças jamais não sabiam nem o que era um fantoche, um boneco. E tiveram essa oportunidade lá. Aqui a Cris está dirigindo o louvor com as crianças no domingo de manhã e contou a história também que foi a respeito de José do Egito, José o Sonhador. Tá? Essa é a classe dos adolescentes. Dá uma olhada no tamanho dos adolescentes. Todos eles têm pelo menos 12, 13 anos. Comparem, por exemplo, com o tamanho do Mateus, que está do lado de cá. Ó. Mateus da nossa turma. Percebem? Não é? Eles são bem remidinhos, né? E aqui a classe dos jovens que ficou com o Dan. Foi uma classe muito bacana também. Aquele de azul que está ali, o terceiro ali de azul ainda em cima, é o filho do pastor Wilson e da Lilita, o Noah. Ele compõe a missão lá no campo também. E o primeiro aqui embaixo chama Ítalo. Ele é um obreiro da IPI de Santos e que está lá na missão em Belém, trabalhando e cooperando lá também. Aqui é no final da escola. Fizemos um fotão aí com todo mundo. Teve salgadinho, pipoca, né? O que é que vocês estão dando? Pipoca, né? Pipoca no final da EBF. Foi um trabalho bem legal, bem gostoso. Legal. Esse lugar aqui, gente, alguém adivinha o que é? Quem não veio de manhã, é óbvio. Alguém chuta, sugere o que pode ser esse lugar? Conhecem um restaurante aqui em Sorocaba chamado Chácara Santa Vitória? É bonito, não é? Não é bonito? Esse aqui é o Chácara Santa Vitória deles. Tá? É um restaurante da Kika. A Kika é uma viúva que tem 3 ou 4 filhos. Ela é da igreja lá em Caiçaua.
e nós comemos lá 4 dias. No domingo, na quarta, quinta e sexta. Só o que a gente pagou por ela de refeição lá, fez o pastor Wilson Chuta, que fez uns 8 meses de serviço dela. É um restaurante de caminhoneiros, ela costuma servir refeição para 3 ou 4 caminhoneiros por dia. Nesses 4 dias que ela alimentou esse grupo de 40 e tantas pessoas, o pastor Wilson estima que ela tenha feito 8 meses de trabalho. Então esse é o restaurante da Kika, tá? Quando você for a Caiçala, pode passar a comer lá, que a comida é boa, né, gente? Deu tudo certo. Digamos que deu tudo certo. Foi uma benção. Olha aí, aqui é a visão interna do restaurante da Kika. Chão batido, treliça na parede, tudo muito simples, mas uma coisa a gente também não pode negar, né? Tudo muito limpo, tudo muito organizado, tudo muito bem cuidado. Ela recebeu a gente lá com o maior carinho mesmo. Bom, aí como ninguém é de ferro, né? Um tempinho para dar um pulo no rio, um mergulho, e descansar um pouquinho também da viagem. Aqui é no culto domingo à noite, gente, tá? Isso aqui foi nesse mesmo horário, domingo passado, nós estávamos lá, nesse tempo do culto aqui. Foi uma bênção também o culto à noite. Esse foi o nosso ministério de louvor lá. Samuel e o seu Saulo. Samuel no violão, o seu Saulo na gaita, e o pessoal no vocal, Franz liderando lá. Foi muito bacana. Laís, Matildes, Bruna, né? Esse foi o pessoal do vocal. Foi muito legal. E aí, nós tivemos o tradicional número dos cubos, né, Franz? O Franz tem uma dinâmica de evangelismo através de alguns cubos. É como se fosse um truque, né? E fala a respeito do plano da salvação. E nós fizemos muitas vezes isso lá. Todo encontro, toda oportunidade nova que a gente tinha, o Franz trazia essa dinâmica. Né? E todo aperto que a gente passava também, a gente chamava o Franz. Franz, a gente precisa fazer tal coisa aqui, traz os cubos. E vinha o Franz com os cubos de novo. Então foi muito legal também esse trabalho. Aí a faixa da IBF já foi colocada no domingo, a IBF que a gente iria desenvolver nos dias seguintes, tá? Deixa eu parar um pouquinho nessa foto para pedir para o Dan compartilhar alguma coisa sobre a experiência que ele teve lá. De manhã eu contei uma história sua para o pessoal, e agora à noite, se você não contar, eu vou contar de novo. Gente, boa noite. Vendo essa cena aqui, eu tenho uma palavra para os pais dos adolescentes. A gente tem um monte de coisa para contar. Só que pelo tempo não vai dar. Mas vendo essa cena assim, eu quero falar para os pais dos adolescentes. Eu sou pai de adolescente, dei aula para as crianças e dei aula para os adolescentes, ainda dou. Mas vocês creiam. Nós carregamos durante 3 dias, foram 3 dias de caminhão, eu fui para a comunidade, e os adolescentes estavam lá, que a grande maioria. Acreditem, os filhos de vocês não reclamaram em momento nenhum, não fizeram corpo mole, não ficaram atrapalhando, não ficaram de bagunça. Eu estava comentando com o Marcos que eu estou orgulhoso, porque como eu estou com eles desde pequenos, 3 coisas me marcaram. Uma delas é os adolescentes da nossa igreja que deram um testemunho belíssimo. Porque o evangelismo começa com o nosso testemunho, não é mesmo? E o testemunho deles foi fantástico. Eles se dedicaram, se esforçaram, não reclamaram. Por isso não podem colocar eles para lavar louça, arrumar o quarto, que se reclamarem, manda para o Pará. Ok? Gente, como eu falei, tem N coisas para falar. Mas eu vendo essa cena assim, não tem como não dizer isso. Gente, parabéns. Tragam seus filhos na escola discipuladora, no Ministério Infantil, nos encontros de sábado à noite, porque é a base. E vocês podem deixar eles irem tranquilos que eles estão levando um bom testemunho. Tá? Obrigado. Dan, dizer também que você foi uma pessoa muito importante na equipe lá. O Dan trabalhou muito. E a capacidade os dons que o Dan tem para ensinar são fantásticos. Obrigado, viu? Deus continue abençoando. Dan contou uma história, a Gi e a Bruna Campos estrearam também nas histórias, arrebentaram. Quem não conhecia achava que elas já faziam isso com mais frequência.
mas foi a primeira vez que elas contaram uma história para 170 crianças paraenses, ribeirinhas. O desafio é bem grande. Essa turma que está aqui também, gente, o Cido, a Ruth, Dona Emília, a Marilda, foi a turma que ajudou a gente na cozinha, junto com o Dinei. O Dinei é um pastor de Atibaia, ele é cunhado da Ruth e da Marilda. E foi com a gente na equipe também. E mais a Luciana, ajudaram bastante na cozinha. E também nós fomos, eu falava sempre para o pessoal, fome a gente não vai passar. Mas não imaginei também que a gente não ia comer tanto, né? Fizeram bastante coisa para a gente, comida, bolo, café da manhã, acordavam sempre mais cedo para preparar tudo, almoço, carne assada para a gente lá. Enfim, foi um momento muito especial mesmo, então quero fazer uma menção especial e agradecer a vocês da cozinha, que foi uma bênção também, viu? Seu Saulo. Boa noite, irmãos. Quero começar e terminar com um versículo lá em Lucas 17, 10. Segunda parte. Somos servos inúteis porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Primeiro, a nossa gratidão a Deus, que nos protegeu, esteve conosco durante todos esses dias. Segundo, o que já foi falado muito de manhã, que nos chamou a atenção, as dificuldades no campo, os pastores missionários que ali trabalham, por causa da oposição que eles enfrentam. E oposição muito grande de comunidades chamadas evangélicas, que denominam lá a Igreja Batista com o pastor Wilson de uma igreja do demônio, porque não usam a mesma vestimenta que deveria se usar como eles usam, e assim por diante. A oposição da cultura reinante no lugar, cultura cheia de coisas esquisitas, e o não apoio dos pais às crianças e os adolescentes. Terceira coisa que eu queria dizer, uma observação importante, que eu particularmente vi naquilo que o Daniel colocou a respeito do trabalho dos jovens e os fantoches, foi que eu apreciava, eu sou muito observador das coisas, a idade da gente vai fazendo com que a gente observe detalhes. E eu lá atrás, observando eles, apresentando os fantoches, interessante, eles num cubículo pequeno, apertado, calorento, estava um calor imenso, eles fazendo todo aquele movimento de vai e vem, uma coisa que a gente não vê aqui, né? A gente quase não vê, porque eles ficam escondidos lá atrás, e tem que fazer toda uma dinâmica de ritmo, acompanhar a música, o som. E fiquei assim admirado. Poxa vida, esses jovens caminharam aí, atravessaram um país inteiro, passaram pela floresta amazônica, vêm de tão longe, e fazem com tanto prazer, com tanta alegria aquilo. E eu via os dois momentos deles ali, naquele cubículo apertado, fazendo todo o esforço para que tudo desse certo. E, do outro lado, o sorriso das crianças, a alegria das crianças, delas acompanharem e verem tudo aquilo que era novidade para elas. Quarto item, a fala do pastor Wilson e dona Lilita, pastores do lugar, o casal, de que eles sentiam muita alegria pelo fato de nós estarmos lá, porque eles sentem-se muito sozinhos. Eles sentem-se sós no meio de muita gente. E eles nos viam como parceiros daqueles que são verdadeiramente irmãos, que estão torcendo por eles, que oram por eles e que estão com eles sempre. E uma coisa muito importante que ele falou, referido ao seu pastor Arthur. Arthur, você é o pastor que eu preciso, o pastor que me pastoreia. Quantas palavras você me manda aqui? E palavras que chegam na hora certa, no momento certo, no momento que mais preciso. Ele tem o pastor Arthur como irmão, mais do que um irmão de sangue. Quinto, a fala de uma criança dita Patrícia, uma irmã de Santa Bárbara que não está conosco hoje, mas depois na volta ela falou, aquela que me carregou na carreta. Mas é bom ficar com o positivo, né?
uma criança chegou para ela e falou, vocês vão ficar aqui com a gente ou vocês vão embora? Aquilo cortou o coração dela. Ela falou, não, nós temos que ir embora. Mas vocês têm que ficar aqui e vocês têm que vir na igreja sempre, porque aqui vocês vão ouvir sempre palavras boas, palavras de Deus. E a conclusão, irmãos, é que fica dois sentimentos. Primeiro, o sentimento do dever cumprido. Muito bom, muito gostoso, apesar do cansaço. Mas o segundo sentimento é o sentimento do inconformismo, porque nos sentimos como uma gota no oceano. O inconformismo de eu saber que eu pertenço a uma igreja tão boa, tão gostosa, tão agradável. Somos dessa igreja. E o meu inconformismo de saber que tantos lugares, tantas pessoas não têm esta oportunidade. Não estão vendo o que eu vejo. Não estão participando no que eu participo. Não estão bebendo deste mel que eu bebo. Estão longe, tão desassistidas. Lugares que precisam de mais gente para o trabalho. E muitas vezes eu me sinto acomodado e preocupado. Portanto, fica de fato a convicção de que a seara é grande, os trabalhadores são poucos. A convicção daquilo que o Daniel falou, que de fato vale a pena investir no nosso jovem, nas nossas crianças. Porque esses jovens, esses adolescentes que foram conosco, foram crianças que cresceram aqui. E que agora nos dão a resposta de que de fato vale a pena investir nas crianças, nos adolescentes e nos jovens. E a convicção daquilo que a palavra de Deus diz, somos servos inúteis porque fizemos apenas o que devíamos fazer. E para encerrar, pastor, eu vou entregar o microfone. Uma pequena coisa que aconteceu, eu não contei para ninguém. Nem o pastor sabia, mas agora eu posso falar que já passou. Uma tardinha lá bonita, o sol se pondo, não é o caso da carreta, depois o pastor conta. O sol se pondo, sentados ali perto das barracas, deu uma aranha muito grande, desse tamanho, assim, ia andando, saindo das barracas das meninas em minha direção. Eu só peguei um chinelo e não falei para ninguém, porque senão eu não dormiria também à noite, preocupado com as aranhas que ali estavam. E só tem a história da carreta, depois o senhor conta, né? Obrigado. Acabamos de saber que o seu Saulo salvou nossa vida lá, gente. Devemos essa para ele. A Ruth estava me lembrando um outro detalhe muito interessante aqui no culto do domingo à noite, que era dia de Santa Ceia deles lá. Primeiro domingo lá eles celebram também. E além de mim e do Marco, e do pastor Wilson, que era da Igreja Batista, estava o pastor Dinei, que é da Igreja Ágape em Atibaia, e a gente teve a oportunidade de celebrar a ceia juntos lá. E foi um momento também muito singular. E nós, pastores, servimos a igreja. Foi um momento muito especial da viagem, de comunhão, de consagração, de congraçamento, né, entre as igrejas. Isso foi muito legal também, edificou muito nosso coração, com toda certeza. Então vou pedir para vocês sentarem, essa equipe pode sentar, Deus abençoe, obrigado. Hoje, no final da tarde, um pouquinho antes de vir para a igreja, eu recebi essa mensagem da irmã Lilita, a missionária que nos recebeu lá. Olá, Arthur. Recebemos algumas mensagens do pessoal do grupo contando do culto de hoje de manhã e dos testemunhos. E ficamos muito felizes em saber que foi um tempo especial para vocês, assim como foi para nós. Somos muito gratos pelo desprendimento de vocês, pela flexibilidade em todas as situações, amabilidade com todas as pessoas e espírito de serviço em todas as situações. Vocês foram um exemplo para nós e para toda a igreja. Com toda certeza. Nós pedimos desculpas se algumas coisas não saíram tão bem, mas fizemos o melhor para recebê-los bem.
Um grande abraço a vocês e a toda a igreja que esteve presente aqui, através desse grupo e de suas orações. Que o Senhor possa retribuir com ricas e incontáveis bênçãos. Bacana, né? Bacana. Deixa eu chamar aqui então a Laís, a Júlia, a Stephanie, o Franz, a Lu, a Bia, Paulo, a Marisa e o Pedro e a Isadora. Bom, essa foto aqui, queridos, registra um trabalho que a gente fez 3 dias lá. Os terrenos lá, eles não são planos, eles são muito úmidos, óbvio, por causa da chuva, né? Então, o pastor Wilson vai precisar de aproximadamente 15 caminhões de terra para encher aquele espaço lá. Nós tivemos o privilégio de carregar 3, quase 4 deles. E descobrimos também que o caminhão paraense é maior que o caminhão paulista, porque a gente nunca viu tanta terra assim. Aqui a gente paga caro por um caminhão de terra, recebe 3 carriolas lá, né? Lá um caminhão de terra era um baita de um caminhão de terra mesmo, né? E nós tivemos o trabalho, o desafio de levar essa terra toda para o final do terreno, que é o local onde, pela graça de Deus, vai ser construída uma quadra. Ele quer terminar essa quadra até o final do ano. Um dia antes da gente sair daqui, eu estava esperando a resposta de um pastor batista lá da minha cidade, que é um grande amigo e um grande parceiro na obra, que ele ficou de dar uma oferta para o grupo também. E aí ele não tinha dado um retorno, eu liguei para ele. Falei, pastor, e aí, tudo bem? Como é que você está? E aí, o nosso grupo está saindo amanhã, você vai ajudar a gente? É meu amigo pessoal, tenho liberdade de falar assim com ele, conversar com ele. Ele falou assim, então, Arthur, eu pensei aqui, vamos fazer o seguinte, chega lá e veja uma necessidade que eles têm e a gente banca. Eu falei, como assim? Não, confio em você, vai lá, o que você perceber que é necessário, me liga no sábado e eu confirmo para você ou não. Poxa, a gente foi com o coração transbordante de alegria, né? Chegamos lá, a quadra me pareceu a necessidade mais urgente. E eu liguei para ele no sábado e falei, é a quadra. Eles precisam aí de uns 20 mil para terminar essa quadra. Ele falou, então pode dizer que nós vamos abençoar a igreja com a quadra. Então a terra que a gente colocou lá não foi em vão, porque a quadra vai sair logo, se Deus quiser. A Igreja Batista lá, com essa ajuda, com essa oferta, valeu o carregar da nossa terra lá, porque essa obra vai sair. Aqui na IBF, gente, primeiro dia nós contamos a história da Arca de Noé, no segundo dia de Jonas e no terceiro dia de os amigos de Daniel na fornalha. O tema da IBF foi obedecer é bom. Então a ênfase foi sempre na obediência, a Deus, aos pais. Está aí o pessoal do Meia Verde, o urso, até o urso foi, gente. Olha aí, essa é uma imagem do pessoal carregando terra. As irmãs sempre vinham trazer água para a gente, fresquinha, sempre estavam ali do nosso lado apoiando, mas elas também carregaram. Viu? Matildes, a Bia, a Isa, a Lu, quem mais? Stephanie, me ajudem a lembrar aí. A Dores, elas pegaram na enxada, na pá, encheram os carrinhos e levavam. O desafio era quem enchia o carrinho em menos tempo, olha que beleza. E o vencedor foi o Franz, com 9 segundos. Viu, Suzy? Ele enche um carrinho rápido, viu? Pode contar com ele aí. E foi muito legal esse trabalho, foi muito bacana. Olha aqui, EBF também, 150 crianças no primeiro dia. A missionária toda preocupada. Ela falou, olha, se não forem muitas crianças, não fiquem tristes, porque o trabalho aqui oscila muito e tal. 150 no primeiro dia. Aí ela falou assim, pode ser que amanhã essas crianças não voltem. 164 no segundo dia. Ela falou assim, olha, amanhã vamos ver como é que vai ser. Cada dia aqui é uma surpresa. No último dia, 173 crianças participaram da IBF. Estava uma beleza naquela igreja, aquele calor, e tinha que fechar a janela porque o sol batia muito direto. Então a gente ficava dentro da igreja, parecia a Arca de Noé lá dentro, né? Tudo fechado, 170 crianças, mais 40 da equipe. Nós achávamos a equipe muito numerosa, olha, 40 pessoas da equipe. Chegou a hora da IBF, irmãos, a gente não achava ninguém da equipe. Sumia no meio da criançada. Cadê fulano? Está fazendo tal coisa. Cadê ciclano? Está ocupado com isso. Não achava ninguém. Todo mundo trabalhando demais. Foi muito legal. Aqui foi no último dia, na sexta-feira, a gente fez a descida de barco da comunidade onde o pastor mora até a comunidade onde fica a igreja. Deu 1h10 mais ou menos de barco, aquele barco grande, não tão grande assim, né, mas maior, que está no fundo da foto, lá embaixo da árvore. Mas para chegar lá, a gente precisava chegar num barco menor, como esse que os irmãos estão vendo, a remo. E aquele ribeirinho que vocês estão vendo de verde, puxando lá o barco no remo, é o Andrew. Cadê o Andrew? O Andrew está ali. O Andrew tem um chamado, viu, gente, para ribeirinho. O menino nunca tinha feito isso na vida. E foi ele que levou o grupo todo
da canoa para o barco. Fez um trabalho fantástico. Não é fácil, não. Tinha uns equipantes lá pesados, gente. Então a gente esperava aqui, né? A maré estava um pouco baixa nessa hora, a gente esperava em cima de um tronco aqui, porque a água sobe toda essa parte para cá, e o Andrew ia buscando e levando a gente para o barco Esperança. Aqui foi na segunda-feira, foi um passeio que a gente fez em Belém. Não sei se vocês conhecem Belém, mas esse local particularmente se chama Estação das Docas. É um lugar muito gostoso, é o porto que foi todo reformado, muito bonito, muito agradável. Comemos comida típica aqui nesse dia, sorvetes da terra, frutas da terra. Foi muito legal. Compras, né, de castanha, essas coisas assim, bem legal. Só que contrasta, toda essa beleza contrasta, né, com o que é o mercado Ver-o-Peso, que é um mercado mais tradicional do Brasil. A sujeira, né, a imundície, aquele cheiro terrível, aquelas gaivotas voando no céu o tempo inteiro, né? Urubu para todo lado, aquele cheiro de carniça. É um lugar horrível, gente. Um lugar terrível mesmo. Mas mesmo assim foi bom para todo mundo conhecer e aproveitar também um pouquinho Belém. Foi um passeio e tanto. Olha, isso aqui é a Estação das Docas por dentro. Toda essa parte de vidro aqui, ó, é vistas para o rio. Então é um lugar muito bonito, muito legal mesmo. E a comida muito boa também. Aí está todo o grupo. Essa é a turma que foi para a ilha. O Dan, o pastor, o Franz, a Júlia e a Matildes. Essa ida para a ilha foi na terça-feira, né? Foi na terça-feira. Eles foram para uma ilha pregar para as crianças lá, falar do evangelho para as crianças. Foi uma experiência muito intensa que a Matildes descreveu aqui de manhã, depois acho que a Júlia vai falar um pouquinho também. E nessa viagem que eu falei que tem uma história do Dan lá muito interessante, porque para chegar da terra para o barco precisaria passar por um trapiche. Vocês vão ver a foto do trapiche daqui a pouco. Ela é como se fosse uma ponte que dá acesso, né, para quem está na terra para chegar no barco, dependendo do nível da maré. E ela é toda feita de madeira, de tábuas. E o Dan estava voltando, carregando a caixa com os bonecos, aquela caixa grande, mais um acessório que o airbag, né? Ele veio trazendo aquela caixa e ele não percebeu que não tinha uma tábua do trapiche. Adivinhe, o Dan quase passou, né? Ele caiu, ele só não passou porque o airbag segurou. E ele ficou lá entalado com a caixa de boneco e não sabia, machucou até um pouco a perna lá. E é claro, né? Todo mundo preocupado. E a Matildes ria. Mas ela estava preocupada também. Ela só riu, né, Matildes? Ela também estava preocupada. E aí foi um dia assim, de uma experiência muito forte com Deus também, porque a previsão do horário deles irem para essa ilha era meio-dia. E nós fomos para Caiçal a carregar terra. E Caiçal fica no meio do caminho. 3:30 da tarde eles passaram com esse barco em Caiçal. Chovia demais, uma chuva densa, longa e quente, né? Chovia demais. E eles no barco, lá da igreja eu vi eles chegando com o barquinho, corri lá. Falou, que bom, como é que foi o trabalho lá na ilha? Eles falaram, não, a gente não foi, a gente está indo ainda. A maré não subiu o suficiente para tirar o barco, a gente está indo agora para lá. Aí eu chamei o missionário e falei, bom, então vão, façam um trabalho, mas voltem logo. Mas aí eles chegaram lá, as crianças apareceram, o testemunho que a Matildes deu de manhã, aquela coisa toda. Eles acabaram voltando de noite para a base. E não tem comunicação nenhuma, por telefone, por nada. E nós ficamos muito apreensivos lá na base, esperando a chegada deles, né? E eles chegaram praticamente depois das 8 da noite, né? Quase 8:15 da noite, mais ou menos. Então foi um tempo de daquela espera e daquela dependência total de Deus. Lembrando que lá eles vivem assim o tempo todo, né? Todo dia tem gente no barco, no rio, toda hora. O filho que sai para ir para a escola, por exemplo, de barco, e a mãe tem a confiança em Deus de que ele vai voltar para casa depois. Então foi uma experiência muito intensa também. Não foi a única ida para a ilha, não. Também foram para a ilha a Luciana, o Samuel, a Bruna Campos, a Jéssica e o Márcia, que são os 2 missionários que nos receberam lá também. Isso no domingo. Também foram falar do evangelho nessa ilha. Tá bom? Deixa eu passar mais um pouquinho aqui. Isso é EBF, está um pouquinho escura, mas dá para ver aí a quantidade de criança. Aqui os adolescentes que se reuniram 2 vezes. Sábado à noite, que foi o dia da chegada, todo mundo chegou cansado, aquele monte de coisa para fazer, montar barraca, mas ainda assim eles foram lá para outra comunidade fazer o trabalho com os adolescentes. E quinta noite a despedida. Isso aqui é a ida para a ilha no domingo. Aquele irmão que está lá no fundo de boné branco é o famoso Massa. Ele é missionário lá, ele é de Belém, e desde 2009 ele tem dedicado a vida dele
há 2 anos ele deixou uma alta função no banco em Belém para se dedicar exclusivamente à obra missionária naquele lugar. Um moço muito abençoado, consagrado mesmo à missão. E essa menina que está ali no meio, entre a Lu e a Bruna, é a Jéssica, é uma presbiteriana de Copacabana, no Rio de Janeiro, que também abriu mão de tudo no Rio de Janeiro para fazer missão lá no Pará. Foi muito legal conhecer a Jéssica também. Depois tem outra foto que aparece ela de frente. Aqui é a casa que o pastor mora. A gente montou a barraca tudo na parte seca, porque essa lama é um verdadeiro atoleiro, né? Nem os carros podem ficar ali. E o nosso transporte foi basicamente com essas 2 Kombis e com esses 3 carros. Do lado dessa Kombi aqui tem um outro carro com uma carretinha, que foi a carretinha que levou o seu Saulo. O transporte era feito de todo jeito. Muita gente andou na carretinha. O seu Saulo não gostou muito, ele interrompeu a viagem no meio do caminho e ficou esperando lá uma próxima viagem. E a Patrícia de Santa Bárbara que foi dirigindo o carro. Aí nós paramos que precisava abastecer o carro, desci, ele estava com essa parte aqui da costa no chão da carretinha, com o joelho meio dobrado e a cabeça levantada assim. Pastor, avise essa menina que tem uma carrocinha aqui atrás. Mas cada barulho que fazia, cada pulo que dava, a gente olhava a Patrícia e falava assim, olha para trás e conta se está todo mundo aí. Mas graças a Deus, aí começou a chover, né, Samuel? Aí não teve jeito. O Samuel e o Tiago vieram cuidando do seu Saulo. Aqui é uma escolinha desativada, em frente à casa do missionário, a cerca da casa do missionário, onde os meninos montaram a barraca para dormir. Os meninos dormiram nessa escolinha aqui, que é em frente à casa também, olha só. Aqui é a parte da frente da casa. Aqui o dia que a gente foi de barco, de uma comunidade para outra, um lugar bastante interessante. Foi um passeio, uma viagem bem gostosa também, né? Uma novidade para a gente com o barco. Aqui lá na igreja, o salão onde as crianças faziam a inscrição para participar da IBF. Lá ao fundo, vocês podem ver, são 6 salas. Nenhuma delas tem janela, por motivos óbvios, né? Mas são 6 salas de aula muito boas também, sendo que a última, do final, tem mais 3 salas. Olha, esses eram os guardiões da IBF. O Bruno e o Tiago Queiroz. Eles ficavam lá, a missão deles era não deixar nenhuma das 170 crianças irem para a rua. Então, passaram apuro lá. Passaram apuro. Daqui a pouco vocês vão entender melhor por quê. Olha aí, gente. Agora o terreno já com terra e com nível. Estão vendo? Esse trabalho aqui foram os nossos meninos que fizeram. Trabalho muito, muito. Quanta gente vai pisar nessa quadra lá, né? Ter a oportunidade de ouvir o evangelho lá, através desse trabalho que vai ser feito na quadra. Então, aqui já está com a estaca do nível. O Cido que fez lá para a gente, arrumou a terra e os meninos iam trazendo a terra. Olha só, é terra, viu, gente? É terra. Olha, isso aí é o trapiche, gente. Só que esse é de concreto, o que o Dan caiu é o de madeira. Mas é a mesma coisa, a maré sobe, toda aquela área, tem até uma pessoa da equipe agora, que eu não sei dizer quem é ali, toda aquela parte ali, até onde está aquela pessoa de azul ali em cima, enche d'água quando a maré sobe. Tá? Então o trapiche tem essa função. Aqui na viagem que a gente fez de Furo do Ceará para Caiçara, esse é o barco dos missionários. É um barco bem legal. O pessoal foi em cima também desse telhado, tudo com segurança, todo mundo com colete salva-vida. Foi um tempo bem gratificante para a equipe também. Ó, o barco Esperança. Aqui, numa das chegadas da Kombi para a IBF, as crianças lá não vão para a igreja sozinhas ou a pé. Elas podem morar na esquina da igreja, uma distância como daqui nessa esquina aqui. Mas elas ficam esperando a Kombi passar. Toda arrumadinha, né? Com as roupinhas dela lá. Mas se a Kombi não passar, elas entram na casa de novo. Elas não vão. Então o Franz, o Osório, o Samuel, o Massa e outras pessoas iam todo dia buscar e levar as crianças também. A Kombi para eles lá é uma novidade, né? QBF também. Aqui um trabalho de visitação foi feito pela Luciana, pelo seu Saulo, pela Giovana, pela Priscila. E a Marisa. Tinha. Elas visitaram praticamente toda a comunidade, convidando as pessoas para virem para a igreja. A Marisa convidando, inclusive, para um trabalho com as mulheres, um bate-papo, uma roda de conversa sobre saúde, prevenções de doenças e tudo mais. Uma realidade chocante também, né, Marisa, que você teve contato lá, né? Mas na quinta-feira à tarde, enquanto estava tendo a IBF, a Marisa se reuniu com as mulheres da comunidade para falar com elas a respeito de saúde da mulher. Foi um tempo muito precioso, inédito para muitas daquelas mulheres lá. Foi coisa preciosa mesmo. E aí também a gente perdeu a Marisa na IBF, né?
Porque não dava para fazer tudo ao mesmo tempo. Então ela estava lá, mas a gente ficou sem ela na IBF. E corre mais com a IBF. Essa Kombi é uma Kombi da missão também, que o motor fundiu ano passado. O pastor Wilson ganhou o motor, uma igreja aqui de São Paulo doou o motor e mandou para lá, por transportadora, 30 caixas o motor desmontado. E o pastor Wilson não tem tempo ruim não, ele foi lá, ele mesmo montou o motor da Kombi, e nós chegamos a andar nessa Kombi aí nos dias que a gente estava lá. Ele mesmo montou todo o motor da Kombi, então aí ele está montando o motor da Kombi. Praticamente um dia, porque faltou peça, ele teve que buscar, demorou um pouco mais. E outro, um parafuso, ele chegou a rodar 80 quilômetros para encontrar. Um único parafuso. Olha, esse é o trapiche, o pessoal brincando um pouco lá na água, o entardecer era muito bonito. Olha, IBF, os meninos tentando segurar lá. Está vendo lá no portão, um com megafone? O megafone anunciando, a Kombi para tal lugar. Kombi para tal lugar. E a criançada lotava. Quantos por Kombi, Franz? Pois é. Olha a carretinha do seu Saulo. A Bruna e a Lu lá na ilha, com a criançada. Aí no aeroporto, na volta, né? Ninguém é de ferro. Chegamos no aeroporto, a turma que foi primeiro já estava lá roncando. Essa é a foto final que a gente fez lá na sexta-feira à noite, toda a equipe. Seu Saulo fez sucesso lá com a criançada também. Teatro, os adolescentes fizeram vários teatros através do Metanoia. Esse foi apenas um deles. Essa foi a devocional de encerramento que a gente fez na sexta de manhã, na casa do pastor Wilson. Foi um momento muito marcante também para todos. Olha aí, terra. Aqui embaixo está a Stephanie, carregando também, enchendo a pá. Casal unido até no carrinho de mão. Olha a carretinha. Normalmente as crianças também chegavam além da Kombi e vinham na carretinha também. E aí ia um responsável e vamos embora, né? Olha a Kombi, gente. Que maravilha. O único lugar mais quente do que o templo era a Kombi. Então, e o motorista e o acompanhante. Os lanches foram feitos 250 kits de lanche todo dia. Pão com carne, pão com salsicha, refrigerante. No último dia, doce para as crianças. Foi um tempo precioso. Essa foi parte da equipe que ajudou. E a equipe que ajudou dentro da cozinha, coordenados aí pela Dona Emília, a Ruth, a Marilda. Pessoal que trabalhou pra caramba também, todo o tempo. A criançada, EBF. Aí missão cumprida, né? Alegria de terminar. Teve um dia que a gente terminou quase 1 hora antes do previsto. Foi muita festa. Foi muita festa. Muito bem. Pode acender aqui para mim por enquanto, depois eu vou precisar pedir para apagar de novo. Franz. 2 coisas. Uma, eu estava responsável por uma das Kombis lá. Como o pastor falou, foi muito legal. O pessoal esperando, aí eles iam cantando. Conforme a gente ia pegando eles na rua, ia botando fogo neles, eles iam cantando, né? Da casa eles até a igreja, e inventava música, e passava pelo pessoal na rua, mandava gritar, e fazendo festa, né, tal. E na volta, eles começaram a gritar, Eja, estamos saindo da igreja, né? Fazendo umas musiquinhas assim. Aí eu falei, não, vou inverter, né? Eu falei, não, vamos cantar, gente, alta, mas domingo eu tô de volta, né? Brincando com eles. Aí chegamos na casa do pastor e da Lilita, nossa, graças a Deus que vocês estavam aqui. Imagina eu cuidando de 160 crianças, se fosse tudo no domingo eu morria. Eu falei, opa. Tá viva, né? Mas aí, uma coisa que me marcou demais, assim, o pastor Wilson e a Lilita, eles são casados há 20 anos, né? E desde o primeiro ano... Quanto? 22 anos. E desde o primeiro ano de casados deles, eles estão no campo, né? Eles passaram 1 ano e meio, 2 anos com os índios, na Bolívia, e depois mudaram para lá e já ficaram na missão direto, né? E eles estão cansados, sabe? Eles estão trabalhando demais, eles têm dado muito. E para mim foi um tempo de ver assim, o cuidado de Deus por eles. Porque a gente chegou lá e a gente não fez muito mais do que a gente devia fazer, sabe? Foi assim... O que Deus deu na nossa mão, a gente foi fazendo. E ver o quanto foi bom para o coração deles. Sabe? Quando a gente estava saindo de lá, o pastor Wilson, um cara maior que o Dan e maior que o Dan. Sabe? Ele é enorme. E ele chegou até a chorar, agradecendo a gente pelo trabalho que a gente tinha desenvolvido lá. Então, um desafio para a igreja, para mim, é a gente continuar orando por eles.
Porque esse pessoal que está no campo tá dando muito mais do que a gente, sabe? Eles têm dado a vida inteira deles, 22 anos, né? O casamento inteiro deles, e são bênção, com certeza. Então, para a gente orar aí. Tem os cubos? Sim. Boa noite a todos. Essa missão para a gente, para mim, especialmente para minha família, foi impactante, porque tive a oportunidade de passar, não só com a minha família, mas também o meu aniversário. Eu completei o aniversário, meu aniversário foi agora sexta-feira, e eu queria fazer um parênteses. Há um ano atrás, poucas pessoas sabem, Deus fez um livramento na minha vida, da minha família. O pastor sabe, mas poucas pessoas sabem disso. No dia 9 de julho do ano passado, nós fomos comemorar o meu aniversário na casa dos meus pais em São Roque, e no retorno pela Raposo Tavares, era por volta de 22 horas, chovia muito, muito escuro. A Marisa vinha dirigindo e falei para ela manter à direita, devagar, com calma, né? E passando por Brigadeiro Tobias, perto do acesso para a rodovia Celso Charuri, que dá acesso para Castelinho, nós sentimos um impacto muito forte do lado dela. Era uma carreta que tinha descarregado na Cargill em Mairinque, que o motorista falou que não viu a gente, e por Deus, o carro deu PT, acabou com o carro, nós não sofremos nada, saímos ilesos, nós só paramos o carro e a Marisa olhou para mim, estamos vivos, Deus fez um livramento na nossa vida, e um ano depois estávamos no Pará. E eu estava meditando isso hoje, o porquê desse livramento, né? E nós estamos aqui no Calvário já há 8 anos e não atuamos, não servimos como de acordo com o que Deus manda, né? E lá, essa missão no Pará, Deus tocou muito forte no meu coração sobre o serviço, aquilo que a Lídia estava falando, mas o que eu vou fazer lá? E Deus tocou no meu coração, como que eu posso servir, né? Eu não tenho dom, não tenho talento, não sei cantar, mas eu posso ajudar na cozinha, com os lanches, eu posso passar um pano, eu posso varrer, eu posso carregar um carrinho de terra. Enfim, foi muito gratificante e impactante, né? E aquilo que o pastor falou também, a Cris foi muito feliz em falar da alegria. O que dava força e ânimo para a gente entre um carrinho de terra e outro era a alegria, né? Então, o seu Saulo também foi muito importante, né? E o pastor Dinei, que não está aqui hoje, que é uma grande figura, nós criamos até a rádio fictícia, né? A Rádio Caiçal, a FM. Então, a gente soltava, toca gaita, Saulão. E a criançada nossa. Então, para a gente foi maravilhoso e é isso. É importante continuar servindo a Deus. Nós saímos de lá com o coração abrasado. E aquilo que o Leandro falou no vídeo do aniversário da igreja, dos 46 anos, foi muito importante mesmo. Você chegar na igreja, você tem que ter, no bom sentido, a cara de pau, de procurar trabalho, arregaçar as mangas e procurar serviço, né? Eu procurei o Dan, falei, Dan, estou à disposição. Foi muito gratificante, queria agradecer a ele o apoio que ele me deu com os bonecos lá. Está sendo uma experiência para mim transformadora mesmo, né? Procurei o Zé Roberto, falei, qualquer serviço que tiver aí na cozinha, estou à disposição. E é isso, esse foi o verdadeiro sentido do livramento de Deus na minha vida. E a minha vida não tem mais sentido se não servir a Deus. Então, eu queria deixar isso para vocês e fazer também um agradecimento aos jovens que ajudaram bastante a cuidar do Pedrinho, do Vitão. E parabéns aos pais mesmo, realmente estão de parabéns mesmo pelos filhos maravilhosos que vocês têm. Glória a Deus por isso. E adivinha quem foi o urso lá do Meia Verde? A paz do Senhor, irmãos. Bom, a viagem foi impactante em todos os sentidos, né? Desde o momento da saída aqui até... Em todos os dias, eu posso dizer que foram experiências maravilhosas. No sábado nós chegamos, todo mundo montando barraca, um ajudando o outro, né? Eu também não sabia montar barraca direito. Daí à tarde, todos nós envolvidos com as atividades, recortando EVA, fazendo as caretinhas para colocar no lápis maluco, né? Contando, separando os brindes que iam ser dados para as crianças. Enquanto a equipe dos adolescentes estava lá na igreja, servindo os adolescentes de lá, né? Então, a gente não parou um minuto, a gente
trabalhou bastante mesmo. No domingo eu fui para a ilha, como bem disse o Samuel, como o João Batista abrindo caminho, né? Nós conseguimos reunir 10 crianças lá, e depois Deus confirmou 20 crianças com a Matildes, né? Para satisfazer o coração dela, e graças a Deus as crianças que realmente Deus queria que elas ouvissem a mensagem da cruz, né? E no domingo, e nós fomos de canoa, de voadeira, viu? Vocês foram com aquele barquinho grandinho, confortável. Nós fomos de voadeira. Então, foi assim, eu nunca tive essa experiência na minha vida, foi a primeira vez, né? Depois, na segunda, lá no Pará, eu poderia contar também, a gente, mesmo estando a passeio, nós sentimos o peso espiritual que tem naquela cidade, um peso muito grande por causa do ocultismo, né? E acho que não foi só eu que senti, várias pessoas sentiram. Então, na terça-feira, depois, a Matilde foi para a ilha e nós ficamos trabalhando já na EBF, nos preparativos também, e lá na igreja. Foram muitas emoções mesmo. E cada dia da IBF, bastante trabalho para controlar todas aquelas crianças, né? Eu fiquei mais na retaguarda mesmo, ajudando porque o pessoal da frente da igreja, quem estava à frente, a Cris e as meninas, o pessoal do louvor tinha, né, que desenvolver o trabalho, a gente tinha que estar controlando as crianças. Então, foi tudo muito impactante mesmo, do começo ao fim. Eu pensei que não fosse viajar, né? No começo, cheguei no aeroporto, deu um problema com o meu nome, e realmente, antes da viagem, eu estava com muito medo do avião, pensando como a Cris falou hoje cedo também, eu estava na mesma situação. O que eu vou fazer lá? No que eu posso ser útil? Com todos esses acúmulos de fracassos na minha vida, porque eu venho de 3 anos aí de um deserto, meio que um deserto espiritual, né? Acumulando alguns fracassos pessoais, fracassos no ministério aqui da igreja, fracasso como líder, e então eu estava me sentindo mesmo a menor das pessoas e totalmente incapaz de fazer alguma coisa, de ser útil naquele lugar. E quando eu vim para cá, ainda em dúvida, ainda pensando, será que era isso mesmo que Deus queria para mim? Será que Deus queria que eu fosse nessa viagem? E na hora da oração, o Betão fez toda a diferença, catou na minha mão, segurou na minha mão forte e fez o papel de amigo mesmo, de irmão. E te amo muito, Betão. Estou na frente da esposa dele, viu? Então, e outras pessoas também que mostraram carinho por mim. Então, chegando lá no aeroporto, eu pensei que eu não ia, porque meu nome estava como Luciana Cano. E meu nome é só Luciana Stanzioni. E viu que dá mentir no Facebook também? Colocar Cano, né? Então, não pode mentir. Aí eu pensei que não fosse viajar, mas, pastor, eu quero dizer uma coisa para o senhor. É fácil ser ovelha quando a liderança é forte e amorosa. É fácil. Porque eu pude sentir realmente o amor da igreja e o amor do pastor para comigo, naquele momento, que ele se empenhou tanto pela minha ida. O esforço foi de várias formas. Foi conversando, tentando arrumar a passagem, foi também financeiramente, porque a passagem minha foi bem mais cara, depois eu teve que comprar outra passagem. Então, eu realmente senti o abraço da igreja, senti o abraço do pastor e pude perceber assim o quanto é bom estar debaixo de uma liderança forte e amorosa. Porque quando uma liderança só é forte, sem amor, ela pode ser autoritária. E não foi isso que aconteceu. E como bem o Marquinho falou um dia numa pregação sobre marido e mulher, mesmo ele sendo solteiro, né? Ele falou bem que é fácil ser uma esposa submissa quando se tem um marido amoroso e líder de verdade. É fácil. E a mesma coisa
no que se diz respeito do pastor e as suas ovelhas. Então, pastor, eu quero deixar aqui publicamente minha gratidão por tudo que o senhor fez por mim, toda a liderança que estava te acompanhando, que eu sei que todo o conselho aprovou a minha ida, né? Então, essa viagem foi um divisor de águas para mim. Foi um divisor de águas, porque até o ano passado eu estava nesse deserto, mas esse ano aqui, a música que tocou muito forte no meu coração foram águas purificadoras. E as águas do Pará foram essas águas purificadoras, né? As águas do Senhor Jesus, na verdade, mas a gente lá como tem tanta água, né? Então eu deixo aqui a minha gratidão pela igreja que orou, a minha gratidão principalmente a Deus que cuidou da gente em todo o tempo e ao pastor por eu ter feito essa viagem. E só tomem cuidado de não mostrar as fraquezas de vocês para o pastor, porque vocês ficam na mão dele para o resto da vida. E lembrem-se, o resto da vida é a eternidade, porque nós temos vida eterna. Então, cuidado, viu? Boa noite. Bom, eu queria dar o meu testemunho. Foi a minha primeira viagem missionária e eu sempre achei missões um trabalho muito bonito, sempre me encantou demais. E eu orei muito para Deus, para Ele me dar resposta, porque eu tinha algumas dúvidas sobre o meu futuro, sobre o que eu queria fazer. E eu orei para Deus me dar resposta naquela viagem, para Deus mostrar para mim qual era o desejo dEle para o meu coração, para minha vida e para tudo, sabe? E aí, quando eu cheguei lá, no sábado já foi super tocante, foi uma experiência inesquecível, foi único. E no domingo, o pastor do nada veio conversar comigo, vírgula, né? Ele falou e eu chorei, porque eu não conseguia me controlar, e eu não sou de chorar em público, e eu não conseguia parar de chorar, porque foi naquele momento que eu tive a resposta. Eu tive a resposta para a oração que eu estava fazendo há muito tempo. E o meu primeiro desafio, depois dessa resposta, foi na segunda-feira à noite, quando o pastor falou que só 5 pessoas iam para a ilha. E ele pediu os voluntários. E eu estava no meu lugar e eu queria me voluntariar, mas ao mesmo tempo eu falava assim, mas aonde? Que eu vou fazer lá? Será que... Eu acho que tem gente mais capacitada que eu. Eu não sei o que eu vou fazer, eu não sou capaz. E eu fiquei lutando com isso durante tudo que ele estava falando. E eu ficava, não, eu vou, não vou. E eu falei assim, não, eu vou esperar ele vir me chamar. Aí eu falei, não. Deus tocou no meu coração, Jesus falou comigo e falou assim, viu, não é assim. Eu quero você lá, então você vai lá e você vai dar o seu nome. Eu falei, tá bom, vou. Aí eu fui, me voluntariei, fui para a ilha e, tudo que a gente tinha planejado, nada deu certo. Sabe, a gente tinha feito bonitinho uma programação e nenhuma da programação deu totalmente certo. E com todos os problemas, com as chuvas, a gente pegou 3 chuvas no caminho. Foi uma aventura e tanto. Perdi a circulação na minha mão, porque a Matilde não soltava ela de jeito nenhum. Mas mesmo com todas as dificuldades, foi uma experiência única, maravilhosa. E a gente viu que a gente conseguiu alcançar aquelas crianças. Comentaram com a gente que, como são crianças que não têm esse evangelismo sempre, elas não se comportam, elas não ficam paradas, elas não escutam. Mas a gente não teve problema com nenhuma criança. Todas, na hora da história, sentaram e ouviram e entenderam. Isso foi muito gratificante. Que mostrou mesmo que não é a gente, é Deus. Porque o que a gente tinha levado não deu certo. Foi por Deus mesmo. E na volta, a gente voltou de noite, dá aquele medinho, né? Em um momento da viagem deu 2 raios e a gente estava num barquinho de alumínio, no meio do mar. Então aquele medo, sabe? Aquele eita. Mas mesmo assim, eu senti uma paz, porque Deus estava cuidando da gente. E o momento que, a visão que mais marcou, a paisagem mais bonita da viagem inteira para mim, foi o momento que a gente parou o barco, desligamos tudo, a gente estava no meio do rio, tudo escuro em volta, a gente só via o contorno das árvores, e a gente fez uma oração para Deus guardar a gente na viagem. E eu olhava para cima, e exatamente em cima do nosso barquinho, o céu estava super estrelado. Então, a gente viu o cuidado dele na viagem. E foi isso que mais me tocou. E outra coisa que eu achei muito legal da viagem foi a união do grupo.
Eu nunca imaginei que eu ia ficar tão íntima desse pessoal. E eu nunca imaginei que esse pessoal ia me ver nas condições que me viram na viagem. Mas tudo bem. A gente ficou brincando que agora a gente vê o pessoal arrumadinho e fala assim, não é você. Tô acostumada a te ver fedido, te ver suado. Mas então, foi uma união, uma experiência única. Foi maravilhoso mesmo. Deixa eu mostrar alguns videozinhos para vocês. São rapidinhos. Como eu disse, não deu tempo de editar. Então a gente vai colocar um, para um pouquinho, coloca outro. Mas tem o da Kombi, que eu acho que vale a pena vocês verem, do trabalho com os adolescentes. São flashes, são vídeos de segundos para a gente dar uma olhada. Deixa eu passar o controle aqui. Enquanto isso, quero chamar o restante da equipe para vir daqui. Daqui a pouco a gente vai cantar um hino. O restante da equipe pode vir, por favor. Vamos ver, Simone. Se você colocar o da Kombi primeiro, Simone. Enquanto a equipe vem para cá, deixa eu dizer para vocês que a gente teve 3 objetivos nesta viagem. O primeiro objetivo é óbvio, pregar o Evangelho. O Evangelho foi pregado. Enquanto a Lígia falava aqui das nações que se prostrarão diante do trono de Deus para dizer que Ele é bendito, que Jesus é bendito, nós saímos de lá com uma plena certeza. Dentre essas nações também estarão ribeirinhos. Eles também estarão diante do trono de Deus adorando e louvando a Deus. Hoje, gente, ribeirinhos, o povo ribeirinho faz parte dos povos menos alcançados no Brasil. Tá? Então é um campo missionário imenso. Segundo objetivo foi fortalecer e encorajar os missionários que estão lá. E isso nós conseguimos fazer também, com nossa presença, com o nosso abraço. E o terceiro objetivo foi abençoar essa equipe aqui, para que eles voltassem diferentes, transformados, motivados, para contagiar a igreja também com essa visão missionária. E cremos que Deus nos abençoou nos 3 objetivos que nós colocamos diante do trono dele. Kombi. Está muito alto aqui esse vídeo. Segura na mão dela. Segura na mão dela. Mais uma turma? Vamos ver se a gente acha. E vai a Kombi buscar mais gente espalhada pela comunidade. Coloca para mim agora, Simone, o vídeo adolescentes. Os adolescentes, quando se reuniram, fizeram um grito de guerra lá para a viagem. Que nós vamos colocar a primeira vez, ver quem é que entende. O pessoal da manhã não entendeu na primeira. Na segunda, vamos ver quem é que entende, que tem uma expressão que é muito comum entre eles lá. E essa expressão eles colocaram no grito de guerra. Depois o grupo que está aqui vai falar também, se ficar alguma dúvida ainda no final. E aí, deu? De novo. E agora, deu? Aqui agora, ó. 1, 2, 3. Agora deu, né? Égua, pai d'égua. São expressões muito comuns lá e não se ofenda com isso não, né? A criançada dentro da Kombi, para aí, ô égua, a minha casa. E os motoristas tinham que parar. Ô pai d'égua, a minha casa ficou lá para trás, né? Então a gente ainda tinha que ouvir o égua e o pai d'égua. Põe mais um para mim aleatório, Simone. A gente tem certeza da vida. Amanhã. Não importa onde a gente seja. Pode ser que a gente morra hoje. Mas amanhã a gente sabe onde a gente vai estar, se a gente estiver com ele. Amém?
só mais um pra gente. Vê se você vê algum, tem as crianças. Vamos ver se esse lado vai ganhar, hein? Boa tarde! Os dois. Eu acho que esse lado ganhou, hein? Vamos fazer isso de novo. Boa tarde! Eu acho que agora esse lado. Boa tarde! Eu acho que agora empatou, hein? Todo mundo. Agora empatou. Agora é pra todo mundo ouvir quem tá lá no Rio. Tem que ouvir o nosso boa tarde. Vamos lá? É 1, é 2, é 3 e boa tarde! Muito bem. Isso, vamos parar por aí. Com boa tarde bem animado, né? Agora nós queremos compartilhar com vocês 2 músicas que nós fizemos com as crianças lá. Hoje a gente tinha 2 desafios. O primeiro era cantar músicas que falassem da linguagem deles, figuras conhecidas para eles, caranguejo, maré, tudo mais. E o outro desafio era de músicas muito ritmadas. Por quê? Porque o paraense é muito ritmado, né? Essas músicas que a gente ouve por aí, que às vezes chega aqui em São Paulo, boa parte delas vem do Pará, né? Algumas manifestações de cultura, de música, muito agitadas. As crianças já nascem assim lá. A gente carregava a terra ouvindo o som das músicas das casas dos vizinhos altíssimo. Então a gente tinha o desafio de cantar músicas animadas com eles também. E uma delas foi essa que a gente vai cantar agora, é o famoso Pororó. Venham mais pra frente, pessoal da IBF. Fica aqui na frente, por favor. Pode vir mais pra frente. Vamos cantar o Pororó. Oi? Vamos cantar o Pororó primeiro, então para eu não ter tanta vergonha, eu vou imaginar que vocês são ribeirinhos, tá? Que uma coisa é cantar para os ribeirinhos e fazer o gesto, outra coisa é fazer para o Calvário, né? Eu quero ensinar essa música para vocês. Podem ficar em pé, por favor? Essa música diz assim, ó. Quando a tristeza aperta, dói até o pé. Pode repetir comigo de novo? Quando a tristeza aperta, dói até o pé. Passeio de caranguejo, passeio de caranguejo, depende da maré. Repete comigo. Passeio de caranguejo, depende da maré. Não vou ficar chorando, hein? Não vou ficar chorando. A igreja faz vendo a vida passar. Vou entoar meu canto, louvando com alegria até o sol raiar. Vamos pra boca. A boca fala aquilo que o coração tá cheio. Tá cheio. A boca fala aquilo que o coração tá cheio. Tá cheio de amor, tá cheio de amor, A boca de novo, vamos lá? A boca fala aquilo que o coração tá cheio, tá cheio. A boca fala aquilo que o coração tá cheio de amor, tá cheio de amor, Pororó. Agora só a igreja.
momentos que mais me marcou nessa IBF foi que teve uma música que nós ensinamos para ele que fala assim: eu li na Bíblia e vou contar para você que com Jesus você pode vencer. Você fica valente, fica obediente. Se vem o mal, você vence por quê? Porque não tem medo de cara feia. Aí comecei a cantar com eles. Eles cantaram de uma forma tão bonita, mas tão forte que eu senti que aquele som daquelas crianças estavam subindo, e que Deus estava se alegrando com isso, e que Ele estava rindo daquele momento, que Ele estava se enchendo de alegria com o coração daquelas crianças, porque daquela criança, deles, vinha um perfeito louvor, e é isso que a gente vai cantar hoje. Eu li na Bíblia e vou contar pra você que com Jesus você pode vencer. Você fica valente, fica obediente. Se vem o mal, você vence porque não tem medo de cara feia, não. Deus te dá força pra matar leão. Se Davi venceu até gigante, mesmo pequenininho você pode ser. Eles vão cantar isso por muito tempo, que a semente foi plantada e vai florescer no tempo certo. Amém. A banda está convidada para ir da próxima vez também, viu? Todo mundo. Vamos dar as mãos, o melhor? Vamos orar, agradecendo, consagrando, orando por esse estado tão desafiador que é o estado do Pará. A gente em alguns momentos se sentia em outro país, um clima completamente diferente, uma linguagem às vezes totalmente diferente, né? E tanta gente precisando do Evangelho de uma forma tão urgente como a gente viu lá. Então é razão para a gente interceder por eles também, agradecer a Deus por tudo que foi essa viagem, que realmente o direcionamento de Deus esteve sobre nós em todo o tempo. E isso fez, pode ter a certeza, foi isso que fez toda a diferença. Não existe nada melhor do que viver na dependência e na confiança do Senhor, que Ele cuida dos seus filhos. Vamos orar? Deus querido, muito obrigado, ó Pai, por esse tempo tão precioso de culto aqui juntos. Obrigado por estarmos aqui de volta com a Tua igreja, em meio aos nossos familiares, irmãos. Muito obrigado, ó Pai, pela viagem missionária que fizemos ao Pará. Deus, que tempo precioso, que tempo maravilhoso. Muito obrigado. Porque em cada momento o Senhor nos abençoou, o Senhor foi à nossa frente. Muito obrigado, Deus querido, porque o Senhor é fiel em todas as Tuas promessas. Muito obrigado porque o Senhor falou ao nosso coração, e ainda que pequenos, indignos, limitados, o Senhor falou também através da nossa vida. Obrigado, Deus querido, pela obra que o Senhor tem feito lá no Pará. Nós viemos embora, mas o Senhor continua lá. Por isso, Pai, sustenta o pastor Wilson, a Lilita, o Noah, o Massa, a Jéssica, o Ítalo, toda essa equipe missionária, Pai. Abençoe aquelas famílias que tivemos contato lá, aquelas crianças, ó Deus, em nome de Jesus. Põe a Tua mão, Deus, que a Tua luz brilhe cada dia com maior intensidade naquele lugar, Pai. Que a Tua glória seja vista ali de maneira muito especial, Deus. E toma essa equipe em Tuas mãos, Pai. Traz agora o descanso físico que a gente precisa. Traz, ó Deus querido, convicções do coração deles, ó Deus.
pessoas a quem o Senhor tocou no ombro lá e chamou mais perto, pessoas que o Senhor tem chamado para a tua obra. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor continue fazendo da nossa vida e em nossa vida todo o teu querer, Pai. Deus, oramos pelo teu povo reunido aqui hoje à noite, por aqueles que estão na internet participando também. Nos abençoe, Pai, que a tua bênção esteja sobre nós durante essa semana. Que seja uma semana de alegria, de vitórias, de bênçãos. Uma semana que fique muito claro o teu cuidado para a nossa vida. E uma semana, Deus querido, de testemunho vivo e real da presença de Jesus no nosso coração. E agora, povo de Deus, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor insondável de Deus, o nosso eterno e poderoso Pai, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito repousem sobre vós e sobre vós permaneçam, desde agora e pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Boa semana a todos. Lembrando que hoje é o último dia para a inscrição da IBF. E agora sim terminou nossa viagem missionária. Bom descanso. Deus abençoe.